E aí, tudo bem? Eu queria conversar com você o que eu considero que seja talvez o maior erro que os bebedores de vinhos cometem quando começam na jornada do vinho. E esse erro, basicamente, é se rotular. Assim que a gente começa a se relacionar com o vinho, a provar uma coisa ou outra, a gente gosta de dizer o que a gente acha legal, o que a gente considera que é nosso. Por exemplo, o sujeito bebe um vinho de Mendoza e fala: Nossa, eu gosto de Cabernet Sauvignon, eu gosto de Malbec, ou eu gosto de vinhos portugueses, ou eu gosto de vinhos italianos, ou eu sou mais do estilo dos espumantes, ou eu sou isso, ou eu sou aquilo, ou o estilo que me agrada é esse ou aquele. E isso geralmente acontece principalmente com quem está começando no mundo dos vinhos. Por quê? Nós precisamos, o ser humano em geral, precisa acreditar que ele tem alguma característica dele. Então, ele busca a identidade, ele se rotula porque ele quer se identificar. Quando você está começando no mundo do vinho, você é mais ou menos como um adolescente, quando está naquela fase dos 14 aos 16 anos ali, que quer se identificar com a tribo, com a turma. Então, ao querer isso, você diz: olha, eu sou roqueiro, olha, eu sou punk, eu sou do rap, eu sou skatista, eu sou surfista. Então, você quer participar de uma tribo. Então, você já se rotula. Porque, ao fazer isso, você acredita que está em um lugar confortável, você passa a ser aceito. Isso acontece no mundo do vinho. Tem muitos bebedores que começam nesse universo e acreditam que é escolhendo qual é a uva que é a deles, qual é a região que é a deles, qual é o país que os agrada, que eles vão conseguir se relacionar melhor com essa bebida. E isso é um grande equívoco. Porque, apesar da identidade é um conceito filosófico que parte do princípio de que existe algo sólido nas coisas, né? Você tem uma identidade muito clara daquilo que você é. As coisas têm uma identidade muito clara daquilo que são. Então, eu sou um cara que gosto de Malbec. A minha uva é Malbec. Tem muita gente que diz isso, inclusive. A minha uva é tal. O meu país é tal. A minha região é tal. Isso é uma grande bobagem. E por que é uma grande bobagem? Porque, apesar da identidade servir, essa ideia de você ter um conceito claro daquilo que você gosta, daquilo que você acredita, e talvez você tenha esses conceitos também, é normal que nós tenhamos. Você, se não passou por isso, deve ter passado, e eu também passei por isso. De querer se rotular, né? Dizer que a sua identidade é essa. Então, esse conceito de identidade, apesar dele parecer que de fato existe, ele é apenas uma ilusão que nós criamos para ter uma existência confortável. Porque quando você diz que é isso, olha, o meu caráter é esse, o meu gosto é esse, você está querendo entrar numa zona confortável. Então você sabe que ali você vai passear com facilidade, ali você vai conseguir dizer para o outro mais ou menos o que você supostamente é, porque você gosta desse tipo de coisa. Então você se rotula, você se identifica porque você sente que aquilo é mais confortável. Só que, por outro lado, isso é limitador. E não só limitador, isso é ficção. Por que é ficção? Porque se você parar para pensar bem, você mudou a vida inteira. Aquilo que você considera que é a sua identidade, ela se modificou por muitas vezes. Você talvez seja muito mais diferença, você talvez seja muito mais mudança do que identidade, um conceito sólido, imutável que aconteceu em sua vida inteira. Você mudou, você vai me dizer que você sempre gostou de vinho. Vai me dizer que a primeira vez que você, pense direitinho aí, a primeira vez que você bebeu cerveja, você gostou. Você deu um gole de cerveja e falou: caramba, que maravilha isso aqui, cara. Não sei como as pessoas bebem refrigerante podendo beber cerveja. Isso aqui é maravilha. Você não fez isso, eu não fiz isso, ninguém faz isso. Porque a cerveja é um processo, é uma construção. Aí tem gente que diz isso, né? Depois de velho, depois de vivenciar muito a cerveja, diz assim: olha, minha bebida é cerveja. Eu sou cervejeiro, ou seja, ele busca uma identidade. Eu sou cervejeiro. Bobagem. Ah, mas eu bebo cerveja há 20 anos. Bobagem.
Conheço um monte de cervejeiro, por exemplo, que era cervejeiro, daqueles chatos, viraram bebedores de vinho. Uma série de gente assim. Gente do uísque, a mesma coisa. Conheço gente de vinho que era bebedor de vinho e parou, virou evangélico. Não bebe mais vinho. Deixou de ter a identidade de um enófilo e virou evangélico, por exemplo. O que eu estou querendo dizer, e certamente você está entendendo, é que a ideia da identidade, de se rotular, ela é um problema, ela é limitadora. Porque quando você faz isso, você termina esquecendo de que você foi a vida inteira mudança. Por toda a vida, a coisa que você mais fez foi mudar. Mudar fisicamente, mudar os seus pensamentos, mudar os seus conceitos, mudar as suas verdades, mudar a sua forma de ver o mundo, mudar as pessoas que estão à sua volta, mudar de lugar, mudar de cidade, de país, de emprego. Você já pensou quanta mudança já passou pela sua vida? E aí você quer me dizer que você é bebedor disso, você é bebedor daquilo, que o seu gosto é esse. Não. O seu gosto sempre mudou e sempre vai mudar. E o convite que eu te faço é que você entenda que uma certa identidade faz sentido para que você tenha um norte ali, que você não fique em um terreno completamente solto, né? Que você não sabe nada de si. Mas é importante que você entenda que esses seus preconceitos de quem você é, essas suas ideias de identidade, de rotulações que você faz de si mesmo, elas são provisórias. São provisórias. Você sempre vai mudar. É por isso que a recomendação que eu mais faço para os enófilos é que eles tenham a mente aberta. Para que eles acreditem que o vinho faz esse convite. O mundo do vinho é gigantesco. Imagine que só no Brasil são de 1.200 a 1.500 produtores. 1.200 a 1.500 produtores. Se cada produtor desse lançar 5 rótulos por ano, tem produtor que lança muito mais do que isso. 5 rótulos por ano são 6.000 rótulos de vinhos todos os anos saindo. Mais do que isso. 6.000 rótulos. Você não consegue beber 6.000 rótulos? Imagine se for 600 por ano, 700, você vai beber 2 por dia por 10 anos. Imagina. É muita coisa. Só no Brasil. Mendoza é a mesma coisa. 1.200, 1.500 produtores. Espanha, 6.000. França, 30. Itália, 40. O resto do mundo que produz vinho. Imagine quantas coisas para beber. E não é só coisa para beber. É coisa para aprender, para estudar, para se dedicar, viagens para fazer, pessoas para conhecer, perspectivas diferentes para vivenciar. É por isso que o vinho ele é meio que uma metáfora da vida. Eu uso o conceito de raposa e de bisão. Eu tenho uma confraria virtual, que é a Confraria das Raposas, e a Confraria das Raposas é uma comunidade online, e eu escolhi o nome raposa em contraponto ao nome bisão, porque bisão é o conceito que eu escolhi para representar aquelas pessoas que vivem em manada. Elas vivem porque bisão é um animal norte-americano, né? É um animal grande norte-americano, eu vou até colocar uma foto dele aí. E esse bisão, ele é um animal americano e grande e ele vive em manada. E eu conheço muito bebedor de vinhos que vive assim. Ele não só bebe um estilo de vinho que, por exemplo, são os tintos encorpados, aqueles Malbecs, Cabernet Sauvignon, Zinfandel, os Primitivo de Mandúria, aqueles vinhos tintos pesados, que eles só bebem isso. Não bebem outra coisa. Tem preconceito com espumante, com vinho branco, com uma série de coisas. Eles se limitam, dizem, olha, minha uva é essa, eu gosto de Zinfandel, eu gosto disso. Só bebem o mesmo estilo de vinho. Eu chamo essa turma de bisão porque esse estilo de vinho surge nos Estados Unidos, né? Foram os americanos a partir dos anos 80 ali que produziram esse estilo e o mundo começou a copiar para vender para o americano e ganhar em dólar. E aí o brasileiro aprendeu a beber isso a partir de chilenos e de argentinos, que foram 2 países que produziam esse estilo de vinho para vender para o americano. Então a gente meio que aprendeu a partir dessa exposição muito grande ao mesmo estilo de vinho. E aí tem uma turma que fica presa a isso. Eu chamo essa turma de bisão, a mentalidade de bisão, que é a mentalidade de manada, de beber a mesma coisa, esse estilo de vinho. E em contraponto, eu uso o termo raposa. O termo raposa é o oposto de bisão, porque raposa vive solitário, raposa não é de manada,
Raposa até vive em pequenos grupos também, mas ela vive em vários ambientes, ela vive em florestas, em savanas, vive em lugares mais quentes, vive em lugares mais árticos, mais desérticos, vive em cidades urbanas, ou seja, ela é muito versátil. Ela é muito criativa. Quando você vê uma raposa, se você tiver a chance de ver uma, e se tiver visto, escreve aí. A raposa, ela é uma mistura de gato com cachorro. Elas são muito versáteis. Elas são habilidosas, quase parecido como um gato, não do nível de gato exatamente, mas são muito parecidas. Elas dão um salto muito rápido, elas pulam, elas se movimentam com muita velocidade e elas são caninos, né? Então é meio que um gato com um cachorro ali, só que selvagem. Então, é um animal extremamente inteligente e versátil. Eu escolhi esse símbolo para representar a nossa comunidade, que é uma confraria de enófilos que fazem exatamente isso que eu converso com você aqui nesse vídeo. Ou seja, eles não acreditam na limitação da identidade. Eles não consideram que eu deva me limitar no mundo do vinho. E nem no mundo da vida, mas no mundo do vinho especialmente. Porque eu não tenho que gostar só de um estilo de vinho. Eu não tenho só que gostar de um tipo de uva. Eu não tenho que ter um país que é o que eu bebo. Por quê? Porque o mundo do vinho é muito diverso. E o mundo da vida também é muito diverso. Então, quando você olha para o mundo do vinho e fala, caramba, como eu posso passear? Como eu posso criar um momento? Colocando um espumante bacana, depois indo para um vinho branco, depois para um vinho tinto, talvez mais leve, um tinto encorpado. De repente eu posso finalizar com um vinho do Porto, uma sobremesa, um sauterne, um vinho doce, ali para criar um ambiente de prazer. Se eu tiver no momento, numa tarde de sol, eu posso abrir um rosé legal. De repente eu quero algo mais sério, mais íntimo, eu posso abrir um tinto mais estruturado, ir para um branco também mais estruturado. Então eu consigo ver o mundo do vinho em sua diversidade, eu customizo os meus momentos de prazer através dessa diversidade. É isso que o enófilo faz. É isso que eu defendo tanto na confraria das raposas. É isso que o bisão não consegue fazer, porque ele está preso ao mesmo estilo. O bolso dele é refém do marketing das grandes vinícolas. Ele bebe a mesma coisa. Ele não conhece o mundo do vinho. Ele não nem gosta de vinho. Ele gosta de um estilo de vinho. É como o cara que só ouve sertanejo. Ele não gosta de música. Ele gosta de música sertaneja. É como o cara que gosta de metal. Ele não gosta de música, ele gosta de heavy metal. Ele é roqueiro, ele é sertanejo, ele é só pagodeiro. Então ele se limita. Será que o cara que ouve só metal, ele vai fazer o jantar romântico e vai botar só metal para tocar? Ele vai diversificar, né, no estilo de música. Será que ele come só um estilo de comida? Será que ele come só sushi, por exemplo? Não. Ele come sushi, ele come hambúrguer, ele come feijoada, ele come pizza, pipoca. Diferentes estilos de comida, bem opostos. Mas por que não faz isso no mundo do vinho também? Por que você não faz isso no mundo do vinho também? Essa é a pergunta. Por que você fica limitado ao mesmo estilo? Porque você aprendeu a gostar da mesma coisa. Você acredita demais na ideia de identidade. Na ideia de, olha, eu sou isso. Grande ilusão. Heráclito, que é um filósofo grego, um dos grandes pais do pensamento grego, ele dizia uma frase muito legal: ninguém se banha no mesmo rio duas vezes. Por quê? Porque o rio ele é um fluxo, ele está sempre passando, né? Então, quando você entra no rio, aquela água que você foi banhado já não é a mesma porque outra água vem. E quando você tomou um banho no rio, você já se modificou pelo banho no rio que você tomou. Então você já não é o mesmo do primeiro banho. Quando você for para o segundo, a água não é a mesma e nem você é o mesmo. Ambos se modificaram. Então, o mundo é muito mais mudança e diferença do que identidade. Esse é o conceito, inclusive, de um filósofo do século XX chamado Gilles Deleuze, que trata exatamente dessa questão da ideia de que acreditar na identidade é um grande equívoco da filosofia, inclusive. Porque a regra da vida, no final das contas, é a mudança. Quando você abraça essa mudança em prol de uma expansão maior da vida, e no caso do mundo do vinho, para que você diversifique, para que você aprenda coisas diferentes, para que você beba vinhos diferentes, para que você amplie o seu repertório, tenha experiências de vida valiosa e não fique refém de marketing, de grandes vinícolas.
de produtores que dominam o seu bolso e estão com o bolso cheio de dinheiro. Porque criam essa narrativa toda e o sujeito fica refém. O gosto fica refém. De beber a mesma coisa e tem uma série de preconceitos com aquilo que não seja o que essas grandes vinícolas imprimiram na sua cabeça, que deve ser um vinho de qualidade. Entendeu? Com essas premiações todas aí, enfim. Tudo business, tudo sociedade do espetáculo. E aí você fica refém, você perde a autonomia criativa na sua própria vida. Porque você acredita demais na identidade, nesse rótulo que o marketing influencia muito e você perde a chance de acreditar na mudança, de considerar a diversidade, de provar coisas diferentes. Então, o que eu te recomendo é que você acredite menos na identidade, nessa coisa de que eu sou isso, de que meu gosto é esse. Relembre como a sua vida mudou, como o seu gosto se transformou ao longo do processo, porque é dessa maneira que você vai usufruir melhor o vinho, a vida. E tem muita coisa interessante para se degustar por aí. E aí eu tenho duas recomendações para você. A primeira delas é que eu tenho um eu tenho um guia de vinhos, onde eu escolhi os 100 rótulos no ano passado que eu degustei, de todos os estilos diferentes, né? Eu reuni eles num PDF, onde você vai poder acessar, você comprando esse guia, você vai ter acesso a esses 100 vinhos, que eu recomendo que você beba em 2025, com todas as avaliações dele. Então você vai ter acesso a um guia para te ajudar a escolher e provar coisas diferentes. E além desse guia, você também pode ter acesso a saber como é que funciona a nossa comunidade, que é a Confraria das Raposas, essa que eu te falei há pouco, que é uma comunidade de enófilos onde a gente busca fazer três coisas: descobrir novos vinhos, ou seja, ampliar o repertório, beber coisas diferentes, sair da manada do marketing, provar vinícolas, rótulos, produtores, coisa que está acontecendo diferente no mundo do vinho. A gente aprende a degustar, porque não adianta você só beber e não degustar, e não entender aquilo que você está provando. A degustação é fundamental, a arte e a ciência da degustação é importante. E além disso, você vai aprender a compartilhar, a falar de vinho, a saber transmitir essa sua experiência e saber criar momentos de prazer e contemplação através dessa bebida. Ou seja, você vai ser um legítimo enófilo. Esse é o nosso trabalho, né? Ter autenticidade criativa através do vinho. Como um DJ, sabe, que faz uma festa, escolhe uma playlist bacana para que as pessoas se divirtam ali. O enófilo faz isso com o vinho, né? Ele diverte as pessoas e a si mesmo através dessa bebida, sabendo passear por essa diversidade. É a nossa arte. Assim como a arte do pintor é usar cores, a do músico é usar sons, a do enófilo, a arte dele é criar momentos através do vinho. Então, isso a gente desenvolve dentro da confraria. O link das duas coisas, tanto do guia de vinhos quanto da comunidade, estão na legenda. Lembrando que ao entrar na confraria você tem acesso a tudo isso, tá? Todo o meu conteúdo, tudo que eu desenvolvo eu coloco lá na nossa comunidade. São 300 de membros que tem lá, que compartilham muito as suas experiências, tem Instagram exclusivo, tem grupo de WhatsApp, tem área de membros com cursos, aulas, PDF, uma série de conteúdos lá que vai te ajudar a desenvolver essa autonomia. Tá tudo na legenda. Se você gostou desse vídeo, curta ele, siga o canal, porque eu sempre trago aqui tanto vídeos de diversos conteúdos de vinho, como reflexões como essa, para que você se relacione melhor com essa bebida, gaste dinheiro melhor com vinho e talvez, quem sabe, você acredite que o vinho possa ser uma filosofia de vida. É a minha. Eu aprendo muito com vinho, eu desenvolvo meu intelecto, as minhas faculdades de diversos caminhos, de minhas percepções gustativas. Enfim, eu vejo a vida de uma forma melhor através do vinho, que não é só uma bebida, é um convite a uma série de coisas. E esse eu quero te convidar também. Então, se você quiser desenvolver mais essas habilidades, me siga aí para receber mais vídeos como esse. O que eu recomendo para você é que você abra sua mente, descubra, deguste e compartilhe. Até breve.